Saudações pessoal, meu nome é Álvaro, sou professor da infectologia e hoje a gente vai começar uma sessão super especial. O roteiro tá pronto aqui, mini resumos da clínica médica, da parte de infectologia. O assunto de hoje, HIV/AIDS, é um assunto desafio em saúde pública, cai muito nos exames dos concursos médicos. E para dividir esse assunto, vamos dividir em 3 partes, que são didaticamente as mais importantes. Falar primeiro de epidemiologia e transmissão do HIV, a gente vai discorrer sobre diagnóstico e tratamento e a gente vai finalizar falando sobre as doenças oportunistas e as nuances que se associam a essa parte do assunto. Vamos começar então com epidemiologia e transmissão do HIV. O que é importante a gente saber sobre essa parte, o que realmente é cobrado nos exames? Primeiro, entender a distribuição da doença HIV no Brasil, as 4 populações-chave ou populações-alvo, onde a gente concentra a epidemia de HIV. Quais são essas populações? População HSH, homem que faz sexo com homem, população trans, os usuários de drogas endovenosas, profissionais do sexo. E a epidemia tem números concentrados, 40 mil casos novos ano nos últimos boletins do Ministério da Saúde, e jovens entre 20 e 40 anos HSH mostram aí os dados no Brasil, como é importante a gente conhecer esses dados para traçar políticas públicas de prevenção. Outro assunto aí que também a gente precisa saber quando a gente fala de epidemiologia e de transmissão do HIV é a prevenção combinada. Como é feito no Brasil a gente tentar controlar essa epidemia? Várias ferramentas e uma das mais importantes é a profilaxia pré-exposição. O que é isso? É você tomar um antirretroviral, são uma combinação de 2 antirretrovirais, o tenofovir e a entricitabina. Esse antirretroviral ele é tomado antes da exposição, ele é oferecido para essas populações vulneráveis e o uso regular dessa prevenção gera aí um nível de quase 90% a 95% de prevenção do HIV. Essa população que toma a PrEP precisa ser monitorizada dos eventos adversos, fazer retornos sequenciais a cada 3 meses, colher sorologia. Essa é uma das etapas da prevenção combinada do HIV. Outro aspecto também que deve ser conhecido aí para quem vai fazer as provas tá aqui, a profilaxia pós-exposição. O que é a profilaxia pós-exposição? É chamada de PEP. É depois de uma exposição de risco, que pode ser um acidente com material biológico, que pode ser uma exposição sexual consentida, sem uso de preservativo, ou mesmo violência sexual, são os 3 cenários onde a gente tem a PEP, que é uma combinação de um tratamento de profilaxia pós-exposição, combinação de 3 antirretrovirais, tenofovir, a lamivudina e o dolutegravir, durante um período de 28 dias, se faz o segmento depois dessa situação de risco, no momento 0, depois de 30 e 90 dias. Então, importante conhecer também esse cenário depois da exposição de oferecer uma prevenção para o HIV. Outra situação que é importante vocês conhecerem. Essas 2 ferramentas são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, tanto PrEP quanto PEP, e elas têm uma janela de oportunidade para serem realizadas, especialmente a PEP, que deve ser feita até 72 horas dessa exposição de risco ou acidente ou exposição sexual. Então, para a gente finalizar essa primeira parte, é importante que o candidato que vai prestar esses exames tenha em mente que geralmente as questões vão perguntar qual é o tempo de profilaxia, qual é a janela de 72 horas, qual que é a combinação de antirretroviral que eu uso para essas situações. Então realmente é crucial saber esses assuntos. E para a gente aqui, no nosso roteirinho, finalizar, a gente vai falar agora do momento flashcard e eu vou perguntar para vocês e falar sobre o indetectável e intransmissível. O que é o I igual a I ou o U igual a U? Então, importante, são pessoas que tomam os antirretrovirais, que estão indetectáveis, e estar indetectável significa não transmitir o HIV para suas parcerias sexuais. Então, isso gerou um dogma para diminuir o preconceito de pessoas vivendo com HIV. Então, conhecer e recomendar no dia a dia. Estar indetectável significa não transmitir o HIV durante as relações sexuais, mesmo que as relações sejam desprotegidas. Vamos falar agora de diagnóstico da infecção pelo HIV.
É meta da OMS a gente testar pessoas e fazer diagnóstico na população vulnerável para a gente poder começar mais rapidamente com a terapia antirretroviral. Então eu vou testar populações realmente que contem na história alguma exposição de risco com relação ao HIV. E lá na linha do cuidado, na atenção primária, como fazer o diagnóstico mais rápido do HIV? A resposta já está aí, rápido. Utilizar as metodologias de testes rápidos para o diagnóstico. Então no Brasil hoje, gravem isso. O diagnóstico de HIV é feito com 2 testes rápidos, feitos no mesmo momento, né, de ELISAs, do ELISA 1, ELISA 2, são testes diferentes com relação aos fabricantes, mas é a mesma metodologia. E você colhe ali do sangue do paciente e no mesmo momento você consegue fazer o diagnóstico. Então, 2 testes rápidos positivos dão o diagnóstico da infecção pelo HIV. Isso é importante porque dá a possibilidade de iniciar imediatamente com antirretroviral para as pessoas, não perder a oportunidade de seguimento desse paciente, reter ele no cuidado. Obviamente vão ser necessários outros exames nessa primeira abordagem, depois que você faz o diagnóstico. Você vai orientar o paciente, desmistificar todos esses mitos relacionados ao HIV, que é uma doença com baixa expectativa de vida, que as medicações têm muitos eventos adversos. Não é verdade, né? E você vai pedir toda a avaliação imunológica, CD4, CD8, carga viral, sorologias, PPD, raio-x de tórax, uma avaliação completa inicial. É importante que você faça isso numa primeira consulta para que você tenha um basal desses exames no segmento desse paciente. Agora, depois do diagnóstico, né, eu vou falar de tratamento da infecção pelo HIV. Então, o que o candidato tem que saber? Os esquemas iniciais de tratamento e saber que eu trato todas as pessoas que têm HIV, independente da contagem de CD4 e carga viral. Ou seja, ela pode chegar com CD4 lá em cima ou super imunossuprimida, é a indicação de começar imediatamente com a terapia antirretroviral. E qual é, segundo a norma técnica brasileira atualizada, a indicação da composição do esquema antirretroviral? Eu vou utilizar tenofovir, lamivudina e dolutegravir como esquema de tratamento. É um esquema com menos evento adverso, é um esquema que a gente consegue orientar o paciente para tomar todos os dias. A adesão é importante no sucesso da terapia antirretroviral. Lembrar que eu tenho outras opções além do dolutegravir no Brasil. Eu posso utilizar esquemas baseados em inibidores de protease, no caso o grande representante é o darunavir. Eu também posso utilizar esquemas baseados no efavirenz, que é um inibidor não análogo da transcriptase reversa, ou seja, eu tenho essas combinações e a primeira linha é sempre, na maioria das vezes, baseada no dolutegravir. Também é super importante a gente recordar o objetivo dessa terapia antirretroviral, que é manter o paciente estável, subir o CD4, manter a carga viral indetectável. Isso vai ser importante, a gente já comentou, na prevenção da transmissão da infecção, já que pessoas indetectáveis não passam HIV para suas parcerias sexuais. Então esse paciente vai ser monitorizado, ele vai vir em consulta de forma regular, a cada 3, 6 meses. Vai ser orientado aí a questão de qualidade de vida, de monitorização da parte metabólica, das vacinas, que são obrigatórias, algumas vacinas para as pessoas vivendo com HIV, e também essa questão da adesão à terapia antirretroviral. Vamos falar também de alguns eventos adversos dos antirretrovirais. O dolutegravir tem estudos de ganho de peso. O efavirenz pode dar um quadro de alteração do sono no começo, pesadelo, insônia. E os inibidores de protease, classicamente a gente descreve alterações metabólicas, diarreia, só que hoje realmente no universo dos antirretrovirais eu tenho muito menos evento adverso. E lembrando, momento flashcard, tratar todas as pessoas com HIV, independente de contágio de CD4 e de carga viral. E agora a gente vai falar das doenças oportunistas associadas ao HIV. Claro que com terapia antirretroviral, as pessoas tomando regularmente, a incidência dessas doenças caiu muito nos últimos anos, mas lembrar que a gente tem paciente que acabou de descobrir o diagnóstico, pode evoluir com doença oportunista, ou aqueles pacientes que abandonam terapia antirretroviral e aí o CD4 vai caindo até que ele entra nessa faixa de risco de doença oportunista. Então, o que é importante a gente saber? Primeiro que existe esse espectro de CD4, o paciente pode ter um CD4 mais alto, ter aquelas doenças infecciosas da faixa etária, não muda se ele tem um CD4 bom, ele pode ter pneumonia, pode ter sinusite, infecção de viária superior.
não muda muito a questão da incidência dessas doenças. Com exceção de pneumococo, que é mais frequente na população que vive com HIV. À medida que vai caindo o CD4, especialmente abaixo de 350 e mais ainda abaixo de 200 células, vão aparecer essas doenças que didaticamente, para ter a nossa discussão mais otimizada, a gente divide em doenças e manifestações respiratórias, manifestações do sistema nervoso central, e a gente vai falar inicialmente das doenças respiratórias. E aí não tem de novo como a gente de novo ter essa estratificação pelo CD4 mais alto e mais baixo, e as duas principais doenças que a gente sempre tem que falar quando a gente fala de manifestações respiratórias são a pneumocistose e a tuberculose. Vamos começar falando da pneumocistose. Então, quando que você vai suspeitar da infecção por esse fungo, o Pneumocystis gyrovestre? Quando o CD4 é abaixo de 200 células. E qual é a história que esse paciente vai contar pra gente? Ele vai contar uma história de tosse, uma tosse que vai progredindo, evolução subaguda, tosse seca, dispneia, o paciente vai referindo um quadro de cansaço, de mal-estar, até que ele pode procurar o pronto-socorro, chama atenção na chegada hipoxemia, grave esse padrão radiológico que despenca nas provas, um raio-x com infiltrado intersticial difuso bilateral, o achado tomográfico clássica tomografia em vidro fosco, isso nos autoriza o início empírico de tratamento da pneumocistose. Eu posso pedir pesquisa do pneumocystis no carro, mas não preciso esperar. Se eu suspeito de pneumocistose, é uma emergência, o paciente está hipoxêmico, eu tenho que começar com o tratamento. O tratamento de escolha é feito com Bactrim, lembrar que é da associação muitas vezes com corticoide do Bactrim, especialmente se o CD4 tiver abaixo de 200 e quando tiver hipoxemia, o achado gasimétrico vai indicar o início da corticoterapia na pneumocistose. Então, o fungo é uma das doenças mais comuns aí em manifestações respiratórias. Agora, a doença mais importante de manifestação de doença oportunista no HIV em pulmão também é a tuberculose. Ela não respeita muito o espectro de CD4, pode aparecer tuberculose em qualquer nível de CD4, mas doença disseminada, manifestações mais graves aparecem com CD4 mais baixo. Lembrar daqueles achados tomográficos da tuberculose, lesão cavitada, parede espessada, árvore em brotamento, o padrão miliar quando eu tenho um quadro mais disseminado. A apresentação de tuberculose muitas vezes pode ser paucibacilar, a baciloscopia negativa, da importância de cultura, de teste rápido molecular. E o assunto mais explorado quando eu falo em tuberculose e HIV é a questão de quando eu começo o tratamento da TB na co-infecção. Então, primeiro sempre tratar a tuberculose e depois começar com a terapia antirretroviral. Aí fica aquela pergunta, quando que eu começo e qual é a urgência de começar com antirretroviral? Então, geralmente, eu vejo o CD4, quando está abaixo de 50 células, há uma urgência de poder começar, de ter que iniciar a terapia antirretroviral. Então, 2 a 4 semanas eu não posso atrasar, especialmente nesse CD4 mais baixo. E o que se adora perguntar nas provas é qual é o esquema compatível de antirretroviral com a rifampicina, porque existe essa interação das duas drogas. Então, para dar com rifampicina, efavirenz e o dolutegravir dose dobrada são escolhas aí clássicas que são compatíveis com o uso da rifampicina. Então vamos lá. Outra parte aí das doenças oportunistas que a gente precisa falar são as manifestações neurológicas, também respeito à questão do CD4 mais baixo. Uma das doenças mais comuns é a neurotoxoplasmose, que se apresenta com aquelas múltiplas lesões, com realce perianelar. A apresentação neurológica é um quadro desfocal, convulsão, hemiparesia. Então, o achado tomográfico faz a gente suspeitar desse quadro. O início tem que ser empírico, não dá para inicialmente eu fazer biópsia do sistema nervoso central. Eu trato 2 semanas, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Depois de mais desse tempo eu vou repetir a tomografia. Essas lesões geralmente elas se evoluem quando a resposta é positiva, realmente é neurotóxico. E quando você não tem uma resposta favorável, a conduta é fazer biópsia, sistema nervoso central. E o principal diagnóstico associado à lesão expansiva é o linfoma primário de sistema nervoso central. Então não respondeu, tem que pensar nesse diagnóstico diferencial. Saindo um pouquinho agora aqui no nosso roteiro, para não esquecer de falar nada, porque a gente tem que discorrer sobre todos esses assuntos de HIV, vamos falar das chamadas reações paradoxais, que são as exacerbações inflamatórias, geralmente que aparecem quando eu tenho uma
início do antirretroviral, melhora a imunidade, geralmente a gente vê mais a chamada síndrome da reconstituição imunológica, quando o CD4 está abaixo de 50 células, o paciente começa e tem um upgrade, uma resposta imunológica, ele ganha um repertório imunológico, ele inflama mais, isso pode paradoxalmente piorar o curso da doença oportunista ou aparecer doença que estava latente ali, subclínica, com essa melhora da imunidade. Por isso que a gente nunca, na maioria das vezes, não começa imediatamente com antirretroviral. Trata primeiro a doença oportunista, especialmente quando for doenças em sistema nervoso central, doenças pulmonares, então lembrar da síndrome da reconstituição imunológica. E outro aspecto chave é a vacinação em pessoas vivendo com HIV. Lembrar que tem contraindicação para alguns cenários, especialmente vacina de vírus vivo atenuado, que as pessoas que vivem com HIV respondem melhor à imunização quando elas são vacinadas com CD4 mais alto. Obviamente eu posso vacinar com CD4 mais baixo, mas é melhor esperar essa reconstituição do sistema imunológico. A resposta vacinal ela acaba sendo melhor quando o CD4 está mais alto, quando o paciente já tem um tempo de terapia antirretroviral. Agora, momento flashcard. Qual faixa de CD4 a gente tem na imunização mais problema relacionado à resposta e contraindicação? Quando o CD4 está abaixo de 200 células, especialmente para vacina de vírus vivo atenuado, febre amarela. Então, a gente finaliza aqui nossa revisão, nosso mini resumo de HIV. A gente falou sobre epidemiologia e transmissão, falou sobre diagnóstico e tratamento e a gente finalizou falando das principais doenças oportunistas, reações paradoxais e a imunização nas pessoas vivendo com HIV. Mais um mini resumo clínica médica, infectologia, sou o professor Álvaro da Infecto e hoje se tem um assunto, olha, que é quase obrigatório se tratando de prova do INEP, é tuberculose. Cai, mas cai e cai muito. E como que cai tuberculose na prova? Geralmente, olha, é um quadro clínico, é uma investigação diagnóstica, aquele enunciado gigantesco onde você vai ter que lembrar da tuberculose como diagnóstico diferencial. Então, para a aula de hoje, a gente vai falar sobre transmissão, que é importante, precaução e isolamento, isso também aparece nas provas, tratamento da tuberculose e infecção latente, especialmente profilaxia de contactante, que sempre tem alguma questão falando sobre esse assunto. Então vamos começar nosso mini resumo falando de investigação de tuberculose e as precauções dentro do hospital, leito, tipo de máscara, com relação à biossegurança dessa doença. Então vamos lá. Transmissão respiratória por aerossol, então diferenciar das outras doenças de transmissão respiratória. Se entra em contato com a micobactéria, a maior parte das pessoas consegue resolver a infecção, mas ali fica, na maioria das vezes, ali o granuloma, a latência, eu posso reativar a tuberculose com o decorrer da vida. E o que é importante a gente falar quando a gente fala do assunto tuberculose e precauções? Então, tossiu há mais de 3 semanas, pensou em tuberculose, tem que isolar o paciente. E olha só, grave, é um leito de precaução aerossol, tem que usar a máscara N95 quando o paciente estiver internado dentro do hospital. Lembrar que a maioria das vezes eu não interno o paciente com TB, o tratamento é ambulatorial, mas se eu internei para tratar ou para investigar, tem que estar dentro de um leito de isolamento. E a biossegurança máxima é aquele filtro EPA, pressão negativa, isso geralmente não existe em todos os hospitais e sempre cai alguma questão perguntando que máscara usa, qual o tipo de precaução, em que tipo de leito eu vou internar esse paciente. Então é importante você saber dessas características relacionadas à biossegurança na tuberculose. E saindo um pouquinho dessa questão da prevenção, a gente vai falar da suspeita. Quando eu suspeito? Então, tossiu, febre, sudorese noturna, uma adenomegalia, um derrame cavitário. Dentro do nosso país, um local de alta prevalência de tuberculose, apesar da gente nos últimos anos ter tido uma melhoria discreta dos indicadores nos nossos consensos aqui no nosso país, ainda é uma doença de centro urbano, de grandes cidades, de aglomerações. Então sempre suspeitar de tuberculose quando você tiver com um paciente com quadro respiratório ou outras manifestações. Lembrar que a tuberculose vai muito além do trato respiratório. E olha só, a principal apresentação é o quadro pulmonar na tuberculose, então quadro respiratório, a TB pulmonar, e como eu inicio uma investigação de um quadro respiratório. Lembrar, olha só, raio-x de tórax, baciloscopia, pesquisa do bacilo alcoácido resistente,
popularmente conhecido como PEBAR, a solicitação de cultura, que é o padrão ouro, diagnóstico definitivo de tuberculose, lembrar que a cultura dá gênero e espécie, e mais recentemente eu tenho os chamados testes rápidos moleculares, o famoso TRM, que foi incluído nas normas técnicas brasileiras nos últimos anos, e é uma ferramenta que consegue fazer um diagnóstico rápido de tuberculose e ainda testa se a micobactéria ela é sensível ou resistente à rifampicina. Então, a hierarquia do diagnóstico ainda envolve todas essas ferramentas, imagem, suspeita clínica, microbiologia, cultura, e mais recentemente eu tenho a prova molecular aí para o diagnóstico de tuberculose. Então, lembrando que a apresentação nas provas desse assunto são casos clínicos, então ele vai dar uma pista. O paciente está tossindo, o paciente tem um quadro, às vezes a questão pergunta, tem um quadro respiratório, tratou com antibiótico, não melhorou, então o paciente continua tendo um quadro, aí vai entrar a tuberculose, as manifestações neurológicas, né, quando tem aquele quadro, uma tomografia, um líquor sugestivo, então é muito comum da gente ver as apresentações de aparecerem manifestações neurológicas relacionadas à tuberculose. Então, momento flashcard, vamos lembrar, os principais achados tomográficos na tuberculose radiológicos. Eu posso ter lesão cavitada, geralmente a parede espessada. Eu posso ter padrão em árvore em brotamento, aqueles micronódulos agrupados. Ou mesmo no raio-x, eu posso já ver uma lesão cavitada, geralmente no ápice, ou um infiltrado. Então, toda vez que eu tiver uma apresentação dessa natureza, eu tenho que suspeitar de tuberculose. Agora, uma das horas mais importantes em tuberculose é quando eu vou tratar o paciente com TB. Então, como iniciar a terapêutica? Primeiro, saber a localização, ter o diagnóstico, que pode ser um diagnóstico microbiológico, pode ser uma suspeita radiológica muito forte de tuberculose, mas o ideal é você ter um agente isolado, ou pelo menos utilizar essas plataformas de teste molecular, ou mesmo uma biópsia, uma reação histológica, uma reação granulomatosa. Também é importante a gente citar que nem sempre eu vou isolar um agente e o início de tratamento não vai estar vinculado só ao diagnóstico microbiológico. Suspeitando, diagnosticando tuberculose, eu inicio o tratamento, uma composição aí das 4 drogas de primeira linha do tratamento, lembrar rifampicina, isoniazida, pirazinamida e ethambutol, da norma técnica aqui no Brasil, do ser uma doença com tempo prolongado de tratamento, importante a adesão, importante monitorizar esse paciente, o segmento na maioria das vezes é ambulatorial, não interna o paciente com tuberculose, com exceção de alguns cenários que são um quadro de hemoptise importante, um rebaixamento de nível de consciência, ou uma intolerância incontrolável do ponto de vista ambulatorial, começa o tratamento, o paciente não consegue tolerar, você não consegue manejar essa intolerância ambulatorialmente. Então, dessas situações eu interno. Do contrário, o segmento é feito na atenção primária, o paciente faz as suas consultas de rotina, eu vou observar principalmente, olha aqui, ó, os eventos adversos relacionados ao esquema de tratamento da tuberculose. Especialmente, qual que é o principal que vocês não podem esquecer? Hepatotoxicidade. O paciente pode ter alteração de transaminases, as 4 drogas podem ser hepatotóxicas, eu estou combinando 4 drogas que têm esse potencial de dano hepático, então é notório nos exames eles perguntarem, além dos eventos de hepatotoxicidade, os outros eventos adversos da terapia relacionada ao tratamento da tuberculose. E tem um que o examinador ele tem fixação de perguntar, cai sempre, que é a neuropatia periférica, especialmente aí vinculada ao uso da isoniazida. Então, em alguns grupos de pacientes, especialmente pacientes desnutridos, diabéticos, neuropatas prévios, etilistas, gestantes, eu posso ter uma depressão da absorção de vitamina B6 no túbulo renal e eu posso ter aquela clínica de parestesia, em bota, em luva, em formigamento. Isso está muito vinculado ao uso da isoniazida, a indicação de repor a vitamina B6 nesses pacientes ou quando esses pacientes começam a ter as manifestações relacionadas à neuropatia periférica. Então, outro detalhe além dos eventos adversos que é importante a gente conhecer é o tempo de tratamento da tuberculose. Então, formas pulmonares, ganglionares, a maioria das formas de TB eu vou tratar num período de 6 meses.
A primeira fase do tratamento vai englobar as 4 drogas, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, e a última fase vai englobar o uso da rifampicina e isoniazida. Essa segunda fase ela é mais prolongada em 2 apresentações de tuberculose, a apresentação de sistema nervoso central e a tuberculose osteoarticular, onde eu vou tratar durante 1 ano, 12 meses. Primeira fase eu trato 2 meses, a segunda fase eu vou tratar durante 10 meses. Como é feito o controle do tratamento na tuberculose? Então, o paciente, dependendo do sítio da apresentação clínica, vai ter que melhorar os sintomas. Então, se for um quadro pulmonar, ele para de tossir, ele ganha peso, ele para de fazer febre. Lembrar que os achados radiológicos são os últimos a melhorarem. Então, óbvio, eu vou pedir imagem, mas não vou esperar uma melhora radiológica na primeira fase. Eu vou monitorizar quadro clínico. Se ele for um paciente na forma pulmonar, com baciloscopia positiva, vai ter que ter a queda aí da baciloscopia com o decorrer do tempo. Se o paciente volta a positivar a baciloscopia, eu penso em resistência, tem que ver a cultura, tem que ver o teste rápido molecular. Existe no Brasil, apesar de uma frequência menor, tuberculose multidroga resistente, quando é resistente à rifampicina e isoniazida ao mesmo tempo. Então, esse é o segmento que eu faço num paciente em vigência de tratamento para a tuberculose. Agora, momento flashcard. Como é feita a reintrodução na situação de hepatotoxicidade? Então, aumentou 3 a 5 vezes o valor de base do esquema de TB, suspendo tudo, espero normalizar e reintroduzo droga a droga do esquema de antituberculostático. Vamos para a cereja do bolo desse mini resumo de tuberculose. Vamos falar de infecção latente na tuberculose. Então, primeira regrinha. Se você tem um paciente lá com uma infecção latente, os marcadores são PPD positivo ou IGRA, e você vê um cenário que vale a pena você tratar essa infecção latente pelo aumento de risco de reativação, a primeira linha de pensamento que você tem que ter é descartar tuberculose ativa. Nunca tratar uma infecção latente sem ter certeza que esse paciente ele não tem uma tuberculose em atividade. Aí faça raio-x, se tiver tosse, peça baciloscopia, investigue outro sítio de tuberculose. E as ferramentas que a gente tem disponíveis para o screening, para o rastreio dessa infecção latente, no Brasil são o PPD, a prova tuberculínica, o teste de hipersensibilidade cutânea, e eu também tenho nas normas técnicas, apesar de ter uma dificuldade na prática de ser realizado, o teste de IGRA, que é um teste sanguíneo de estímulo de produção de interferon gama. São essas 2 ferramentas que a gente tem para o rastreio da infecção latente. Então, sempre tem em mente descartar a tuberculose ativa. E quais são os cenários obrigatórios da gente, independente da exposição, pensar em rastreio e tratar a infecção latente? Em paciente HIV positivo, toda a primeira consulta eu peço PPD, IGRA. Se tiver um PPD maior ou igual a 5, vai ser necessário primeiro descartar a TB ativa e aí tratar a infecção latente. Há até uma recomendação do OMS na população que vive com HIV, se tiver um CD4 abaixo de 350, já tratar a infecção latente independente de PPD, e se o CD4 estiver acima de 350, pede o PPD, se tiver maior ou igual a 5, descarta a TB ativa e aí sim tratar com isoniazida. A droga de escolha para tratar a infecção latente é a isoniazida. E importante lembrar a mudança que teve no nosso consenso. Hoje eu vou tratar a infecção latente durante um período de 9 meses. E aí uma outra situação relacionada à tuberculose, da infecção, é a investigação de contactante. Outro assunto também que o examinador adora perguntar nas provas. Então toda vez que tiver uma história de contato íntimo e prolongado com algum caso índice de tuberculose bacilífera, ou seja, alguém que tem tosse, então não dá para pensar em transmissão em contato com pacientes não bacilíferos ou formas extrapulmonares, então tem que ser contato com bacilífero pulmonar. A primeira coisa que eu tenho que fazer, além de ver a natureza desse contato, é avaliar se ele tem algum sinal contactante de TB ativa. Aí primeiro descarta a TB ativa e aí eu vou fazer raio-x, vou pedir PPD, eu vou me guiar aí no tratamento da infecção latente com esses marcadores. Então, presta atenção. Se tiver no adulto um PPD maior ou igual a 5 milímetros, eu descartei tuberculose, não tem tosse, raio-x está normal, eu vou ter que tratar essa infecção latente, né, durante 9 meses com isoniazida. Agora, se eu tiver um PPD não reator, menor que 5, eu vou esperar 8 semanas e repetir esse PPD para ver se eu consigo pegar aquele fenômeno da viragem tuberculínica, que é a conversão do PPD mais do que 10 milímetros. Se houver essa conversão, de novo eu descarto o TB ativa,
para ir descartando essa possibilidade de atividade e tratar a infecção latente com isoniazida. Então, no contactante, é importante sempre essa logística de ter o PPD e avaliar esse resultado e você nunca tratar a infecção latente sem ter certeza que o paciente tem uma infecção em atividade. Senão você está fazendo o seguinte, você está dando isoniazida para um paciente que tem uma TB em atividade, você pode ter resistência, selecionar resistência e aí queimar a isoniazida para o tratamento de uma tuberculose em atividade. Então, contactante, mora na mesma casa, contatos com caso índice, esta é a sistemática mais importante na investigação. Agora, momento flashcard, qual é a principal droga lá dos biológicos envolvidas na reativação de tuberculose? Principal biológico é o anti-TNF, porque ali ó, granuloma, né? Você vai abrir o granuloma, então todo paciente usuário candidato a usar biológico tem que ser rastreado, especialmente anti-TNF, mas outros biológicos também. Eu fazer um PPD, se vier maior ou igual a 5, primeiro descarta a TB ativa, faz o tratamento da infecção latente com isoniazida, depois de mais ou menos 30 dias eu já posso começar com o biológico, então tratar a infecção latente. Então, no nosso mini resumo de tuberculose, para finalizar, a gente falou sobre epidemiologia, transmissibilidade, a gente falou sobre outras vertentes relacionadas a tratamento e infecção latente, e é isso geralmente que aparece nos exames relacionados à tuberculose. Até a próxima aula, pessoal! Saudações alunos, sou o professor Álvaro da Infectologia, tá aqui o tema da nossa aula, o assunto mais importante de 2020 e 2021. A gente não queria que fosse esse assunto, mas é a infecção pelo SARS-CoV-2, a Covid-19. Hoje, no nosso mini resumo, a gente vai dividir esse assunto em algumas partes. A gente vai falar aqui no roteirinho de transmissão e epidemiologia da Covid, da clínica dessa doença e as ferramentas para o diagnóstico, e vamos finalizar falando sobre tratamento e as tão sonhadas vacinas para essa doença, que é uma pandemia global, é tema certo para os próximos exames, isso vai cair nas provas, caiu no ano passado, e vamos começar a nossa primeira parte, está aqui tudo bonitinho, esquematizado para a gente não esquecer de falar nada, na transmissão e epidemiologia da Covid-19. Primeiro, é uma pandemia global, começa lá no final de 2019 na China, vai para o mundo inteiro, inclusive para o nosso país. Hoje a gente tem um desafio enorme com relação ao controle dessa doença. Os coronavírus têm esse potencial de mutação. A gente já está vendo variações genéticas de coronavírus. Isso é importante quando a gente fala de vacina, como transmissibilidade da doença. No Brasil, a doença mostrou uma disparidade regional muito grande. A doença avançou para o interior. A doença hoje são de todas as cidades capitais. E o controle, os lockdowns que foram realizados nas cidades, na tentativa de controlar a pandemia. A gente teve uma primeira onda, depois do final de novembro e dezembro a gente conseguiu controlar um pouco, depois de janeiro, fevereiro, março de 2021 a doença aumenta novamente. E é importante para os exames saber o mecanismo de transmissão da Covid-19, saber que é uma transmissão eminentemente respiratória, gotícula, também tem transmissão por aerossol. A gente não consegue nos estudos ainda dimensionar a magnitude da transmissão, mas é importante os EPIs, os equipamentos de proteção, no atendimento desses pacientes. A transmissão por superfície também tem um papel, a gente não sabe qual é a dimensão, a quantificação da transmissão por superfície, mas a respiratória é mais importante do que a transmissão por contato. E a imunidade dos coronavírus, né? Você teve a doença, por quanto tempo você fica imune? Isso é uma grande dúvida, a durabilidade dessa imunidade natural, com as variantes genéticas, se eu vou ter essa imunidade para ou se estender para essas outras variações genéticas de coronavírus, e então a gente tem muitos pontos indefinidos dessa resposta imunológica para o SARS-CoV-2. Você que está na linha de frente atendendo esses pacientes, é importante a paramentação, as etapas, higienização das mãos, colocação de todos os EPIs, de máscara, de luva, máscara N95, avental, saber todas essas etapas, a desparamentação também é importante, que você pode se contaminar, sempre lembrar das etapas e higienização das mãos.
Outro tema também bastante relevante nessa primeira parte é falar sobre o tempo de isolamento, quando você tem um caso suspeito da doença, um caso confirmado, você faz lá o exame, por quanto tempo ele transmite a doença. Então a gente sabe que mais ou menos desde o começo dos primeiros sintomas até 10 dias, passou de 10 dias o paciente não tem mais tosse, não tem mais quadro respiratório, esse é o período crítico, então a gente geralmente tem colocado esses pacientes em isolamento num período aí no máximo de 10 dias, se ele no final desses 10 dias está assintomático. Outro aspecto que a gente não pode esquecer, as populações vulneráveis para evoluir para a forma grave da doença. O que é isso? São as populações que têm uma chance de um componente pulmonar mais grave, de internação, a letalidade. Então, lembrar, hipertenso, diabético, DPOC, pacientes renais crônicos, doenças pulmonares. Então, esses são os principais grupos de vulnerabilidade. E também a população mais idosa, acima de 65, 70 anos, ela também é mais vulnerável à evolução de forma grave da doença. Internação, letalidade. Por isso que a população mais idosa foi escolhida para tomar vacina inicialmente, já que tem uma maior vulnerabilidade nas formas mais graves da doença. E agora, para tudo, momento flashcard. Qual é o principal mecanismo de transmissão da Covid? O principal mecanismo é a transmissão respiratória, também tem um componente de transmissão por superfície. Agora a gente vai falar dos aspectos clínicos e do diagnóstico da Covid-19. Então é uma doença que é uma síndrome gripal espectral. O que é isso? Eu posso ter desde formas leves da doença até quadros graves. Então o paciente vai chegar com quadro de tosse, febre, odinofagia. Tem os achados que foram muito descritos na doença, como a perda do olfato e o paladar associados ao SARS-CoV-2. E eu posso chegar no extremo da síndrome respiratória aguda grave, onde eu tenho um comprometimento pulmonar importante desse paciente, com a superfície do pulmão acometida, troca gasosa diminuída, hipoxemia, são os critérios que geralmente a gente interna nesse paciente, então prestar atenção que é uma doença realmente com espectro de apresentação clínica muito grande. E para a gente entender tratamento e falar um pouquinho das fases da doença, a primeira fase onde eu tenho viremia e depois uma fase de resposta imune, a gente tem até aquela teoria da tempestade de citocina, onde na segunda fase da doença eu tenho uma resposta inflamatória que não acontece em todos os pacientes, é importante a gente lembrar disso. Então muitos pacientes eles têm essa fase de viremia, depois eles melhoram, não fazem uma resposta inflamatória mais agressiva, então fazem um quadro mais brando, mais leve da doença. Então não é todo mundo que evolui para a forma grave, especialmente grupos mais específicos. Idosos, algumas doenças de base tendem a fazer uma forma mais grave, mas lembrar que jovem, pessoas sem comorbidades, pessoas que não têm nenhum tipo de déficit imunológico podem evoluir para a forma grave da doença. E nessa segunda onda de casos, a gente tem visto pacientes mais jovens evoluindo para desfechos de maior gravidade. Então, síndrome respiratória aguda grave é o maior extremo de gravidade dessa doença e a teoria que explica melhor essa manifestação do pulmão é a tempestade de citocina. Também foram descritos na Covid-19, importante a gente lembrar, eventos trombóticos. Então tem até alguns estudos falando sobre anticoagulação e essa questão da doença na microcirculação a gente pode ver não só no pulmão, mas em outras topografias. Sistema nervoso central, então nem sempre os eventos trombóticos na Covid estão relacionados só à via respiratória. Agora, saindo um pouquinho da parte clínica e falando do diagnóstico da doença. Então, lembrar das fases. A primeira fase de viremia. Nessa fase, pro diagnóstico, eu vou utilizar algumas ferramentas relacionadas à pesquisa direta do vírus, biologia molecular, PCR, pesquisa do antígeno. E a melhor janela de oportunidade para fazer essa pesquisa é do 3º até o 7º dia. Geralmente é o SUAB, tem pesquisa também de antígenos que a gente pode fazer na saliva. E depois do 7º dia, a sensibilidade e a especificidade cai desse método do teste de pesquisa direta através de biologia molecular, e aí eu posso fazer o diagnóstico sorológico.
Cuidado, porque a sorologia pode muitas vezes nos formar poucas informações. Porque eu tenho resposta de produção de anticorpo, que pode ser variável, eu posso cair o título de anticorpo com o decorrer do tempo, e então é um marcador de contato, pode ser um marcador que pode avaliar a produção de anticorpo, mas lembrar que a resposta imunológica na COVID, ela não é só o moral de produção de anticorpo, também tem uma resposta celular que a gente não consegue mensurar muito. Então, fazer lá a vacina, ter a doença e colher a sorologia se vier negativa pode não significar muita coisa, mas é um método que a gente utiliza geralmente depois de 10, 14 dias, quando o paciente tem um quadro clínico da doença. Agora, prestem atenção. Achado tomográfico, você que está lá no pronto-socorro atendendo esses pacientes, muitas vezes um dos achados mais clássicos na COVID, na fase inicial, é uma pneumonite viral, que do ponto de vista tomográfico vai se manifestar com vidro fosco. E aí você pode ter uma evolução de porcentagem de acometimento do pulmão, formas mais leves, 25%, menos de 25% de acometimento, e formas mais graves, chegando acima de 50%, que denotam a gravidade da doença. Agora, momento flashcard. Qual é um dos principais fatores de risco relacionado à evolução para a forma grave da COVID em pacientes com menos de 50 anos de idade? O principal fator nos estudos em quase todos os países é a obesidade. Estar no IMC alterado, especialmente acima de 35, aumenta o risco para a evolução de forma grave da COVID-19. Vamos falar agora de uma das partes mais polêmicas da Covid-19 e uma parte final da esperança de vacina, mas a gente começa falando do tratamento dessa doença. Nunca foi algo tão discutido aí no ano de 2020 e 2021, as estratégias para tratar essa doença. E aí vem os estudos iniciais, falando de hidroxicloroquina, falando de uma série de medicações que potencialmente poderiam ter uma ação antiviral e anti-inflamatória para essa doença. Com o decorrer do ano, a gente foi vendo os estudos melhores, mais robustos para avaliar a evidência científica, a gente viu que muitas das drogas propostas no início da pandemia não tiveram benefícios de estudos maiores. Então, a gente tem drogas que foram propostas e drogas que foram abandonadas. Aí a lista é gigantesca, apesar de muitos profissionais ainda no Brasil prescreverem e acreditarem nessas medicações como hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina. Então, a gente não tem evidência científica que essas medicações possam ter um benefício para esses pacientes. Então, o que a gente faz no manejo desses doentes? Identifica os pacientes mais graves, que são hipoxêmicos, que vão internar, que vão precisar de oxigênio, vão precisar de UTI, e vai ter um espectro de paciente que vai ser entubado, esse paciente, o cuidado de terapia intensiva, ventilação mecânica, você fazer pronar esse paciente, existem estratégias de manejo lá da terapia intensiva, um bom cuidado intensivo vai melhorar o prognóstico desse paciente. Agora você vai perguntar, poxa vida, professor, não tem nenhuma medicação que tenha uma evidência científica para COVID em pacientes mais graves? Sim. O estudo Recovery, um estudo publicado aí mais ou menos no meio do ano passado, de 2020, a gente mostrou nível de uma evidência científica de diminuição de mortalidade de usar o corticoide. O corticoide, ele usou dexametasona nesse estudo durante 10 dias, nessa dose de 6 mg, para todos os pacientes? Não. Para os pacientes que tinham hipoxemia e para os pacientes que intubavam. Então ele mostrou benefício de redução de mortalidade nesse grupo de pacientes. Então hoje, numa internação de um paciente lá com Covid, no pronto-socorro, no UTI, se ele está hipoxêmico, o corticoide é uma medicação importante que pode ser prescrita, que diminui a mortalidade, especialmente na fase inflamatória da doença. Quando ele passa daquela fase de viremia e entra numa fase da resposta imunológica mais exacerbada, naquela possibilidade da tempestade de citocina. Isso por volta do 7º, 10º dia é um momento que a gente costuma introduzir essas drogas anti-inflamatórias. Tem muita dúvida com relação a outras medicações. Algum antiviral bastante discutido é o Remdesivir, mas a gente precisa de estudos melhores com o Remdesivir. Algumas das publicações mostraram a diminuição de tempo de internação, especialmente em pacientes mais graves. Também temos os monoclonais, que vão agir lá na espícula, são os anticorpos contra o domínio da proteína S, onde tem a resposta imune do Covid, mas a gente não tem essas medicações ainda disponíveis do Brasil. Há uma proposta de ter o Remdesivir, mas ainda a gente precisa ter mais um nível de evidência melhor para prescrever essas medicações. Também na linha da modulação da resposta inflamatória, eu tenho os inibidores de interleucina 6, que também tem estudos que estão caminhando numa questão de bloquear a cascata inflamatória nessa doença. Então,
Basicamente, internação, oxigenoterapia e corticoide são as principais estratégias, e ventilação mecânica adequada e manejo de terapia intensiva no dia a dia, na prática de abordagem desses pacientes. Agora vamos falar da grande esperança, que é a questão das vacinas. A gente nunca imaginava que tinha ter vacina para a Covid no final do ano de 2020. A gente tem estudos anteriores de outros coronavírus, do SARS, do MERS, que foram a base para fazer vacina para a Covid. Hoje eu tenho no Brasil aprovado 2 tecnologias de vacina, a vacina de Oxford e a vacina do Coronavac, a vacina de vírus inativado. O grande desafio no nosso país é a expansão dessas ferramentas rapidamente. A gente vive momentos graves em várias cidades do Brasil dessa doença, e o ano de 2021 vai ser um ano desafiador com relação à Covid-19, e a nossa capacidade de controlar a pandemia vai também, além do isolamento nos momentos mais críticos, onde a quantidade de casos está maior, é também expandir rapidamente essa vacina, as 2 tecnologias, e ter outras tecnologias de vacina no Brasil, né? São vacinas seguras, os estudos de fase 3, tanto da Coronavac quanto de Oxford, mostraram segurança e eficácia, especialmente contra a forma grave da doença. Então, lembrar que as estratégias de prevenção, elas têm que oferecer segurança e também prevenir contra essa forma grave. Cuidado, porque existem outras tecnologias que podem vir a ser introduzidas no nosso país de vacina, e a gente precisa entender quantas doses. Geralmente essas vacinas são esquemas de 2 doses, conhecer o intervalo, 4 semanas da Coronavac, 12 semanas, aí que está sem ter sido estudado na vacina de Oxford, e aí a gente vai para o nosso momento flashcard, que é exatamente falar sobre prevenção. A pergunta é: quais as principais estratégias para fazer o controle da pandemia da Covid-19? Nos momentos mais críticos, isolamento, lockdown, uso de máscaras, restrição à circulação, para diminuir realmente essa quantidade de pessoas que têm potencial de transmitir e ficarem doentes. Isso vai depender de cada momento epidemiológico. E a outra estratégia é ampliar rapidamente o acesso de vacina, especialmente nas populações vulneráveis, para diminuir mortalidade, diminuir internação, diminuir a ocupação de leito. Isso é importante estrategicamente em alguns momentos da pandemia. Então, na nossa finalização do assunto mais importante do ano de 2020, também vai ser de 2021, a gente falou de aspectos relacionados à transmissão, epidemiologia, diagnóstico e quadro clínico da Covid-19, e finalizou falando sobre tratamento, sobre vacina. A gente sentiu muito o impacto disso na vida profissional, vocês médicos e profissionais de saúde como nós. Foi um ano muito difícil, vai ser um ano muito difícil 2021. A gente torce para que rapidamente a gente consiga diminuir a circulação de vírus, estudar melhor essas variantes genéticas da doença, entender qual que é o papel que elas têm, e precisamos que a vacina, a gente torce muito para que o ano que vem a gente consiga ter boas notícias para falar sobre essa doença, porque realmente o momento é muito grave e a gente tem muitas dificuldades ainda de controlar essa doença, de ter vacina e ter tratamentos que realmente têm benefício científico comprovado. Eu sou o Dr. Tiago Aragão, e nessa aula de cardiologia a gente vai abordar 2 temas muito importantes: hipertensão arterial sistêmica, tanto a primária quanto a secundária, e a insuficiência cardíaca. E aqui eu quero destacar para você que a hipertensão é o tema mais prevalente das provas do Revalida quando a gente está falando de cardiologia. Então, top 3 da cardiologia no Revalida: hipertensão, síndrome coronariana aguda e fibrilação atrial. Estude bem esses 3 temas. Vamos começar falando da hipertensão arterial sistêmica, falando do diagnóstico. A gente tem que partir do diagnóstico. Por que que cai tanto na prova? Porque é a doença crônica mais prevalente do Brasil e do mundo. Cerca de 32% dos adultos no Brasil terão ou têm, não sabe, hipertensão. O diagnóstico é feito pela medida, porque geralmente o paciente é assintomático. Uma pressão acima maior ou igual a 14/9 em 2 medidas separadas. Então, pelo menos 2 consultas distintas para dar o diagnóstico, com exceção. Toda regra tem exceção. Você vai dar o diagnóstico com uma medida isolada se o paciente for de alto risco, ou seja, aquele paciente que já teve infarto, já teve AVC, tem muitos fatores de risco. Ou se a pressão estiver acima de 18/11, desde que aferida corretamente. O que eu quero dizer com aferir corretamente? O paciente tem que estar sentado, no ambiente calmo, repouso de 1 hora, sem dor. Não adianta o paciente estar com dor de cabeça e você medir está acima de 18 e falar que é hipertenso, porque não é. Para confirmar
Então você fez uma medida, está alta, acima de 14/9. Como que eu posso confirmar? Eu posso confirmar com uma nova medida no consultório em outro momento, acima de 14/9, ou posso usar métodos de medida residencial. A gente tem a MRPA, medida residencial da pressão arterial. Nela você pede para o paciente, ele mesmo vai medir. De manhã, 3 medidas seguidas, à noite também 3 medidas, por 5 dias seguidos. A outra opção é usar a MAPA, a monitorização ambulatorial da PA. É um aparelho automático que fica por 24 horas com o paciente. A partir das medidas, tanto domiciliares quanto do consultório, a gente vai dar o diagnóstico e os valores são distintos. No consultório a gente já falou, 14/9. Quando você vai para MRPA ou a MAPA, durante o período de vigília, que a pessoa está acordada, você tira 5 milímetros. Então fica 135/85. Quando você parte para a MAPA 24 horas, vai ser um pouco menos, porque no sono a pressão cai. Então a média fica um pouco menor. Tira mais 5, 130/80. E por fim, a MAPA durante o sono, você tira mais 10, 120/70. Esses são os valores de normalidade. Você pode ter então 4 situações distintas. A pressão no consultório pode estar elevada, assim como a pressão fora. Então elas estão concordantes e as duas estão altas. Esse paciente é hipertenso. Elas estão concordantes e as duas estão baixas, tanto no consultório quanto na residência. Esse paciente não é hipertenso. Agora elas podem estar discordantes. Se no consultório está alta e fora, na residência, na MAPA, está baixa, significa que é avental branco, hipertensão do avental branco. Ele não é hipertenso de fato. Agora, se no consultório está baixa, está normal, e em casa está alta, ele tem o que a gente chama de hipertensão mascarada. Ele é hipertenso. No consultório ela estava baixa, mas de fato ele é hipertenso. Lembre dessas características e dessas definições. Vamos falar agora da classificação da pressão e das metas. A gente pode classificar em estágios. Estágio 1 a partir de 14/9. O 2, você aumenta 20 da sistólica e 10 da diastólica. Então, se o 1 é 14/9, o 2 vai ser 16/10 e o 3 vai ser 18/11. Acima disso. A gente tem também hipertensão sistólica isolada, quando a sistólica está acima de 14, mas a diastólica abaixo de 9. Quais são os exames complementares para todo hipertenso, segundo a diretriz brasileira de hipertensão? Creatinina, potássio, exame de urina, colesterol total e frações, glicemia de jejum, ácido úrico e eletro. Isso é muito importante saber, quais são os exames básicos. Outros vão depender. Se, por exemplo, o paciente tem no eletro uma sobrecarga do ventrículo esquerdo, pode ser necessário fazer um eco para avaliar as dimensões do ventrículo. Quem que é o paciente de alto risco? Hipertenso de alto risco. É aquele que já tem lesão de órgão-alvo, ou seja, ele tem, por exemplo, uma sobrecarga ventricular esquerda no eletro. É aquele que é diabético, paciente que já tem doença estabelecida, já infartou, já teve AVC, ou que tem mais de 3 fatores de risco, como dislipidemia e tabagismo. Quais são as metas? A gente precisa saber tanto o valor da pressão, a classificação com estágios, quanto o risco, para definir a meta. Se o paciente é hipertenso estágio 1 e 2 de alto risco, a meta da pressão é ficar abaixo de 13/8. Agora, se ele tem um risco moderado, baixo, ou se ele está no estágio 3, a meta é abaixo de 14/9. Fique atento às metas, que dependem do estágio e do risco do paciente. A gente precisa saber as metas para definir o tratamento. Então, tratamento fundamental. Hipertenso estágio 1, que tem um risco baixo ou moderado, você vai iniciar só com mudança do estilo de vida. Perder peso, comer menos sal, tomar menos bebida alcoólica, fazer exercício físico, 3 a 6 meses e reavaliar. Agora, se ele é hipertenso estágio 1 de alto risco, ou se ele é hipertenso estágio 2 ou 3, ou seja, pressão acima de 16 de sistólica por 10 de diastólica, além de começar a mudança do estilo de vida, ele precisa de medicação de cara. Você vai iniciar medicações, não vai esperar esses 3 a 6 meses. Você tem que saber quais são as medicações de primeira linha para hipertensão.
Eu tenho 4 classes. Saiba muito bem as classes, efeitos colaterais, indicações, contraindicações. Primeira classe, IECA, inibidores da enzima conversora da angiotensina. Qual é a indicação? Diabéticos, paciente com microalbuminúria, que tem disfunção ventricular abaixo de 40% e pós-infarto. Quais são as contraindicações do IECA? Se tem um ritmo de filtração abaixo de 30, se tem um potássio acima de 5,5, se tem estenose de artéria renal, isso é importante, já teve questão de prova perguntando isso, e se a paciente está grávida. Então evite em mulheres que estão na idade fértil. Quais são os efeitos colaterais do IECA? Tosse seca, um efeito comum, e angioedema. A segunda classe são os bloqueadores do receptor da angiotensina. Eles têm o mesmo perfil de indicação e de contraindicação dos IECAs, com a diferença de não ter os efeitos colaterais de tosse seca e de angioedema. A terceira classe são dos bloqueadores do canal de cálcio. E aí a gente tem indicações, por exemplo, se tem angina, você pode usar os bloqueadores chamados de dihidropiridínicos, são os dipinos, amlodipino, nifedipino, para quem tem angina. O efeito colateral dessas medicações é edema perimaleolar. Então, se cair numa prova um paciente tomando amlodipino que desenvolve edema nas pernas, primeira hipótese, efeito colateral da medicação. A quarta classe de fármaco antihipertensivo de primeira linha são os diuréticos tiazídicos. Não é qualquer diurético, são os tiazídicos. Por exemplo, a hidroclorotiazida. Eles estão contraindicados em pacientes que têm hiperuricemia, que tem gota, porque eles fazem subir o ácido úrico. E os efeitos colaterais são distúrbios hidroeletrolíticos, como todo diurético, e hipovolemia. Temos outras medicações, como beta-bloqueadores, que podem ser usados, por exemplo, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. A gente tem diuréticos como a furosemida para quem tem hipervolemia, tem a espironolactona para quem tem hiperaldosteronismo primário. Então, detalhes de outras classes de antihipertensivos podem ser vistos na apostila. Lembre e saiba muito bem quem é as 4 fármacos de primeira linha. A gente vai falar também sobre hipertensão secundária. Então, em quem você vai pensar que tem hipertensão secundária? Desconfiar quando começou muito precoce, antes dos 30 ou depois dos 50. Aquele paciente que tem uma hipertensão resistente, toma mais de 3 medicações, incluindo o diurético, e a pressão não está na meta. Quando a pressão sobe abruptamente quando ela estava estável, e emergências hipertensivas, que interna com emergências hipertensivas. A gente tem causas mais comuns. Uma delas é a síndrome da apneia e hipopneia do sono, a SARCOS. Você tem paciente com roncos, com sonolência, o diagnóstico é pela polissonografia e o tratamento é com o CPAP. Quem tem doença renal crônica também pode ter. Então, diagnóstico, exame de urina, ultrassom renal. E o tratamento é diálise. Se você tem um hiperaldosteronismo primário, você vai desconfiar aquele paciente que tem uma hipocalemia ou acidose metabólica. E o felcromocitoma, você vai pensar naquela tríade clássica: dor de cabeça, sudorese e taquicardia. Lembra dessa tríade? DST, dor de cabeça, sudorese e taquicardia. Você vai dar o diagnóstico quando coleta metanefrinas e o tratamento é cirurgia para retirar o tumor. Temos, por fim, a estenose das artérias renais. Você vai pensar quando tiver um sopro abdominal, o diagnóstico é por um ultrassom Doppler das artérias renais e o tratamento é angioplastia ou cirurgia. Detalhes dessas e de outras causas de hipertensão secundária você pode ver na apostila e nas aulas. Por fim, vamos falar da crise hipertensiva. Crise hipertensiva acontece naquele paciente que tem uma pressão muito alta, geralmente acima de 18/12, e tem sintomas. Você pode ter uma emergência, é aquele paciente que tem risco de vida, que tem lesão aguda de órgão-alvo. Por exemplo, que infartou, que tem uma dissecção de aorta, um edema agudo de pulmão ou mesmo um AVC. O tratamento para esse paciente é usar um vasodilatador endovenoso. Pode ser o nitroprussiato ou a nitroglicerina. E a meta é reduzir a pressão em 25% em pelo menos 1 hora. Existem alguns detalhes em relação ao AVC que vale a pena você acompanhar na apostila sobre meta de pressão. Em relação à urgência hipertensiva, você não tem uma lesão aguda de órgão-alvo, é uma coisa crônica. Então é aquele paciente que já tem uma angina estável, que teve um AVC prévio.
o tratamento são antihipertensivos por via oral. Exemplo, captopril ou a clonidina. O alvo da pressão é 14/9 em 48 a 72 horas. E por fim a gente tem a pseudocrise hipertensiva. O que é isso? O paciente tem uma elevação de pressão que é secundária. Pode ser secundária à dor, à ansiedade. Você tem que tratar a causa. Você não vai dar antihipertensivo, você vai dar analgésico ou ansiolítico. Momento flashcard. Se você tiver um paciente hipertenso com microalbuminúria, acima de 30 mg em 24 horas, a droga que você vai utilizar de antihipertensivo são os IECA ou BRA. Cai em prova com frequência essa pergunta. Então, viu microalbuminúria, pense em dar IECA ou BRA. O segundo tema da nossa aula é insuficiência cardíaca. Tema também importante. E o primeiro passo é dar o diagnóstico e saber as etiologias. A insuficiência cardíaca é uma síndrome relacionada ao aumento de pressões de enchimento do coração com ou sem redução do débito cardíaco. O quadro clínico principal é dispneia. Você pode dar o diagnóstico pelos critérios de Framingham. E para lembrar dos critérios maiores, você pode usar o nosso alfabeto. A letra A de aumento de jugular, turgência ou refluxo hepatojugular. Letra B, você vai lembrar de B3, é o ritmo de galope, terceira bulha. Letra C, cardiomegalia no raio-x. Letra D, dispneia paroxística noturna ou ortopneia. Letra E, de estertores pulmonares ou edema agudo de pulmão. E a letra F, você vai lembrar de furosemida. Os pacientes perdem peso utilizando diurético. Para o critério diagnóstico, pelo menos 4,5 kg com diurético. Para dar o diagnóstico, você precisa de 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 menores. E os menores são inespecíficos. Edema de membros inferiores, dispneia, hepatomegalia, taquicardia. Se você lembrar dos critérios maiores com esse mnemônico, você vai conseguir dar o diagnóstico na prova. E as etiologias? As mais comuns são a isquêmica, tem aquele paciente que tem fatores de risco, como dislipidemia, diabetes, tem angina e tem alteração segmentar, seja no eletro, pode ser uma onda Q, seja no eco, uma hipocontratilidade. Na causa hipertensiva, você vai ter uma hipertrofia concêntrica, geralmente no eco. E aquele paciente que tem hipertensão grave que não é controlada. Doença de Chagas, você vai pensar se te der uma epidemiologia na prova. Aquele paciente que vem da zona rural, de Minas Gerais, por exemplo, de São Paulo, da Bahia ou do Rio Grande do Sul. Causas valvares, você vai pensar quando tiver um sopro e aquele paciente que tem febre reumática. Sobre a classificação da insuficiência cardíaca e os exames. Exames para dar o diagnóstico. A gente tem o eletro. Se o eletro for normal, você praticamente exclui insuficiência cardíaca. O eletro vai ter sobrecargas, arritmias, alterações isquêmicas. No raio-x, importante ver essas imagens na apostila e na aula. Tem congestão, linhas B, de Kerley, cefalização de trama, derrame pleural. No eco, você vai ter aumento do tamanho das câmeras, a fração de ejeção vai estar reduzida. Você pode usar o BNP e o NT-proBNP. Quando você tem dúvida se aquele paciente com dispneia tem IC. Se o BNP for muito baixo, abaixo de 100, não é insuficiência cardíaca. Se o BNP for muito elevado, geralmente acima de 400, deve ser insuficiência cardíaca. A classificação pode ser dada, primeiro, quanto à congestão, lado direito, sistêmico, lado esquerdo, do pulmão. Quanto à dispneia, classe 1 é aquele que só tem dispneia para grandes esforços. 2, esforços moderados. 3, pequenos esforços. E 4, dispneia em repouso. Existe a classificação também quanto à evolução da doença, dividida em estágios. O estágio A é aquele paciente que tem fatores de risco, mas não tem doença cardíaca estrutural. Por exemplo, hipertenso, que o eco é normal. Estágio B, o paciente já tem alterações estruturais, mas não tem sintomas. Então, hipertenso, que tem um coração já hipertrófico, mas que não tem dispneia. O estágio C, o paciente já começa a ter sintomas. O principal é a dispneia, seja atual, seja prévio. Então não volta atrás. Se o paciente já teve sintomas, ele vai ser estágio C, mesmo que você dê o tratamento e ele fique assintomático.
E por fim, o estágio D é o estágio final, é o paciente refratário ao tratamento, às medicações. Ele vai precisar ou de transplante cardíaco ou mesmo de um coração artificial, um implante de um dispositivo cardíaco. Quanto à fração de ejeção, você pode classificar. Quando ela é reduzida abaixo de 40%, nesse grupo a gente tem um tratamento bem estabelecido. Quando ela é preservada acima de 50%, ou quando ela é intermediária, entre 40% e 49%. É importante classificar para a gente dar o tratamento. Então vamos falar de tratamento para todo mundo que tem insuficiência cardíaca. Restrição hidrossalina, você tem que orientar reabilitação cardiovascular, então atividade física é importante. Vacinação, influenza anual, pneumococo, isso é importante na prevenção. Quando ele tem uma fração de ejeção reduzida, a base do tratamento é IECA ou BRA, beta-bloqueadores. Essa é a base. Se o paciente usando IECA ou BRA e beta-bloqueador continuar com sintomas, você acrescenta a espironolactona. Se ele mantiver sintomas, você tem uma opção, usar um fármaco novo chamado sacubitril valsartana. Ele substitui o IECA ou BRA, ele foi disponibilizado no SUS desde o ano passado, então veja na apostila e nas aulas sobre essa medicação. Ela está indicada àquele paciente que continua sintomático, você substitui o IECA-BRA por sacubitril valsartana. Outras possibilidades, hidralazina e nitrato, principalmente para quem é afrodescendente. Ivabradina é uma medicação que reduz frequência cardíaca, indicada se tiver ritmo sinusal e frequência acima de 70. Fique muito atento às medicações que não mudam mortalidade, mas que são usadas com frequência. Furosemida, diurético e a digoxina. Os diuréticos e a digoxina não reduzem a mortalidade, mas podem melhorar os sintomas do paciente. Aquele paciente que tem fração de ejeção preservada, não existe tratamento específico. Você trata as comorbidades desse paciente. Momento flashcard. Beta-bloqueadores na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. São 3 os indicados: carvedilol, bisoprolol e succinato de metoprolol. Vou repetir: carvedilol, bisoprolol e succinato de metoprolol. Não pode usar outros, são esses que reduzem mortalidade. Então, se na questão tiver atenolol ou propanolol, não, risca essa questão, tá errado. Então, para finalizar a aula, a gente falou sobre hipertensão, é o tema mais prevalente da cardiologia nas provas do Revalida. Saiba bem como dar o diagnóstico, como classificar, que exames pedir, como tratar. Saiba muito bem os fármacos de primeira linha. Tem causas secundárias, quando pensar, e saber a crise hipertensiva, o que fazer. Estude bem esse tema. Sobre a insuficiência cardíaca, você tem que saber bem o diagnóstico, você tem que saber a classificação e o tratamento. Quais são as drogas que mudam a mortalidade. Com essas informações, você vai conseguir fazer uma prova excelente quando tiver questões de cardiologia. Alô, você que vai fazer a prova do Revalida INEP. Sou Thiago Aragão, cardiologista da Sanar, e nessa aula a gente vai falar sobre 3 temas: síndrome coronariana, taquicardias e semiologia e valvopatias. Destaque aqui para a síndrome coronariana e para a taquicardia, principalmente a FA, que são temas muito importantes para a prova do INEP. O primeiro tema vai ser síndrome coronariana aguda. Como que eu dou o diagnóstico? O diagnóstico é pelo quadro clínico, ou seja, dor torácica, que é o mais comum, e é uma dor torácica anginosa. Ela se localiza no tórax, geralmente em aperto, irradia para cima, para a região cervical e para os membros superiores. Ela melhora com repouso ou com uso de nitratos, ela piora com esforço físico ou estresse emocional e pode ter sintomas associados, sudorese, náusea, mal-estar. Tem equivalentes anginosos, ou seja, tem pessoas que não têm dor. Eles vão ter só aqueles sintomas associados, sudorese, náuseas, dispneia, de início agudo. Fica atento com esses equivalentes em diabéticos, idosos e mulheres. Quais são os exames importantes para dar o diagnóstico? Primeiro, mais importante, eletrocardiograma. Ele deve ser feito e interpretado em até 10 minutos. No eletro, você já vai diferenciar se tem supra ou não. O infarto com supra, ele localiza a parede. Então, veja na apostila a localização, a parede anterior, parede inferior e parede lateral. O infarto com supra tem evolução temporal. Ele vai evoluir com o da Q no eletro.
Já o infarto sem supra, o nome já diz, não tem supra, mas pode ter infra de ST ou inversão de onda T. Importante você saber que quando eu tenho um supra em parede inferior, D2, D3 e AVF, eu tenho que fazer outras derivações complementares. As derivações direitas, V3R, V4R, e as derivações posteriores, V7, V8 e V9. Além do eletro, eu tenho os marcadores de necrose do miocárdio. Mais importante é a troponina. Ela começa a se elevar 2 a 3 horas. Então, cuidado. Se o paciente chegar com dor com menos de 2 horas, 2, 3 horas, a troponina inicial pode estar negativa. A troponina ela fica elevada por 7 a 10 dias. Outro marcador importante é a CKMB, mas ela é inferior à troponina. Então, se tiver troponina, use a troponina. Ela eleva mais precocemente e ela também tem um pico em até 24, 48 horas e já cai. Veja com calma o eletro e é importante você fazer uma diferenciação do eletro do supra e o eletro da pericardite. Na pericardite o supra é difuso e não tem aquela imagem espelho que é comum de ver no infarto com supra. Então fica atento a isso na apostila. Vamos falar agora de conduta. Se eu tenho uma síndrome coronariana aguda e estou na dúvida do diagnóstico, eu vou ter que seriar marcadores eletro, principalmente se ele chegou com pouco tempo de dor. No infarto com supra, que iniciou há menos de 12 horas, né? É um infarto que ainda não está evoluído, o tratamento inicial é reperfusão, que pode ser feita por trombólise ou por angioplastia primária, cateterismo. Vai depender da minha decisão sobre o tempo de transferência. Se o tempo de transferir para um setor com hemodinâmica for inferior a 120 minutos, eu vou mandar para o cateterismo cardíaco. Agora, se esse tempo for superior a 120 minutos, ou seja, 2 horas, vou fazer a trombólise. O trombolítico ideal é aquele trombolítico que é fibrino específico. Pode ser a alteplase ou a tenecteplase. Elas são melhores que a streptokinase. É importante você lembrar das contraindicações absolutas na apostila, principalmente aqui, sangramento intracraniano prévio, AVC isquêmico nos últimos 3 meses, ou se o paciente tiver algum sangramento grave. Você vai reavaliar o eletro, depois de dar o trombolítico, 60 a 90 minutos. O ideal é que a dor melhore e que o supra reduza pelo menos em 50%. Esses são os critérios de reperfusão. A partir daí eu vou avaliar. Se o paciente teve melhora, teve reperfusão com trombolítico, ele pode fazer um cateterismo em até 24 horas. Agora, se não houve melhora, ele continuou com dor e o supra no eletro, eu tenho que pedir vaga zero. Transferência para uma angioplastia de resgate. Outras terapias no infarto importante. Antiagregantes plaquetários como aspirina e clopidogrel, anticoagulantes como enoxaparina e heparina não fracionada, antianginosos como nitrato e a morfina. Lembra das contraindicações do nitrato, né? O paciente não pode estar hipotenso, não pode ter um infarto do ventrículo direito e nem ter usado aqueles inibidores da fosfodiesterase, né? Medicações para impotência sexual. Não tem urgência, mas é importante também, beta-bloqueador, estatina e ECA. Para lembrar dessas medicações, mnemônico, Monabish, M, morfina, O, oxigênio, N de nitrato, A de AS, B de beta-bloqueador, I de ECA, C de clopidogrel, H de heparina e E de estatina. Monabish. Importante você lembrar disso para a prova. Agora vamos falar de complicações do infarto. O infarto pode complicar com choque cardiogênico, tem hipotensão, e você vai ter que tratar com inotrópicos ou vasodilatadores. Pode ter complicações arrítmicas, como fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, e aí se acontecer isso vai ter que desfibrilar e usar antiarrítmicos. E tem complicações mecânicas, geralmente de um infarto evoluído. Então o que pode acontecer? Uma CIV, uma comunicação interventricular, uma ruptura da parede livre do ventrículo, que vai causar um tamponamento, ou até uma insuficiência mitral aguda. Quando que você vai desconfiar de complicação mecânica? O infarto evoluído com várias horas que não foi reperfundido, que está com choque e que tem congestão pulmonar. O diagnóstico é feito com ecocardiograma e o tratamento é cirurgia cardíaca. Momento flashcard. Infarto de VD. Isso é muito importante. Você vai desconfiar de infarto de VD quando você tiver um infarto de parede inferior. Então, para dar esse diagnóstico, você vai fazer as derivações V3R e V4R. O quadro clínico do infarto de VD é um choque com pulmão limpo. Então, diferente das outras complicações mecânicas, no infarto de VD o pulmão está limpo. O tratamento é dar volume e, nesse caso, você vai ter que evitar o uso de nitratos. Então, lembra disso. Resumindo, infarto de VD,
vai ter um supra de parede inferior, quadro clínico, choque com pulmão limpo, tratamento é dar volume e lembrar de evitar os nitratos. O tema agora é taquiarritmias. Qual que é o quadro clínico? Frequência cardíaca acima de 100, mas geralmente para dar sintomas, a frequência cardíaca tem que estar acima de 150. A gente classifica as taquiarritmias em instável ou estável do ponto de vista hemodinâmico. Para a prova, vai estar instável se a pressão arterial estiver abaixo de 9/6. Outra divisão importante é em relação ao QRS. Eu posso ter uma taquicardia com QRS estreito, menos de 3 quadradinhos, ou seja, 120 milissegundos. Dentro do QRS estreito, ele pode ser regular, e aí, por exemplo, eu vou ter uma taquicardia supraventricular. Só que nesse caso, toma cuidado com a taquicardia sinusal. Na taquicardia sinusal tem uma onda P antes de cada QRS e ela é positiva em D1 e AVF. Taquicardia sinusal é importante identificar por conta do tratamento. Irregular, não tem onda P, geralmente a linha de base é uma linha reta ou um tremor. Aí vai ser a fibrilação atrial. E se o QRS é largo, mais de 3 quadradinhos, geralmente é uma taquicardia ventricular. O tratamento vai depender da estabilidade, né? Se eu tenho um paciente instável, hipotenso, o tratamento inicial é cardioversão elétrica sincronizada. Tem que sincronizar para não degenerar numa FV ou numa TV. Se eu tiver um paciente estável, vai depender primeiro do QRS. Então imagina um paciente com taquicardia QRS, ele está estável hemodinamicamente, o QRS é estreito, regular. É uma taquicardia supraventricular. Nesse caso, a primeira conduta é manobra vagal, que pode ser a manobra de Valsalva ou a massagem do seio carotídeo. Cuidado no seio carotídeo se tiver aterosclerose, né, porque pode desenvolver um AVC se você for mexer no seio carotídeo nesse caso. E a adenosina, se não melhorar com manobra vagal, adenosina, dose inicial 6 mg, segunda dose pode ser feita de 12 mg. Se o paciente tem um QRS estreito e é irregular, nesse caso é uma FA, a gente já vai ver em seguida o que fazer. E se esse paciente tem um QRS largo, regular, uma taquicardia ventricular monomórfica, tratamento inicial antiarrítmico, amiodarona, e se não respondeu, cardioversão elétrica sincronizada. E aqui uma observação, se o paciente tiver um QRS largo irregular, esse paciente é gravíssimo, geralmente ele vai evoluir com parada cardiorrespiratória, tem que desfibrilar. Mas se tiver um tipo específico de QRS largo e irregular, que é a torção das pontas, ou torsades, né? Então olha na apostila, ele vai ter aquele eletro que aumenta e diminui de amplitude. É importante você reconhecer esse padrão de torção. O tratamento é com sulfato de magnésio, nesse caso não pode usar amiodarona. Então dá uma olhada nesse eletro. Importante aqui, pessoal, vocês fazerem um reconhecimento de padrão olhando os eletros das taquicardias na apostila. Vamos falar agora especificamente da fibrilação atrial, porque é um dos temas mais importantes do INEP. Como a gente já viu, é um ritmo irregular e as complicações possíveis da FA são complicações tromboembólicas, né, como o AVC, e a taquicardiopatia. O paciente vai ficar com uma frequência muito elevada e o coração pode dilatar por esse motivo. Qual que é o tratamento da FA? Se ele estiver instável, a gente já sabe, é cardioversão elétrica sincronizada. Agora, se ele estiver estável, o tratamento inicial é controle da frequência cardíaca. Você pode fazer isso com beta-bloqueador, como metoprolol, com digital, como por exemplo deslanosídeo, com bloqueador de canal de cálcio, ou até mesmo com a amiodarona. Mas cuidado, porque a amiodarona pode reverter o ritmo de FA para ritmo sinusal. E é importante também no tratamento da FA a anticoagulação, que vai ser determinada pelo score Chades-Vasque. Esse score é importante. Então, C vem do inglês esse score. C é de insuficiência cardíaca. H é de hipertensão. O A2, que vale 2 pontos, é idade acima de 75 anos. Letra D é de diabetes. A letra S é do inglês, stroke, né, de AVC ou AIT prévio, vale 2 pontos também. Letra V do VASC é de doença vascular, já teve infarto prévio. Letra A é de uma idade entre 65 a 74 anos. E por fim o SC é de categoria sexual, então feminino vale ponto. Se esse paciente tiver mais de 2 pontos nesse score,
ele tem indicação de anticoagulação. Isso é importante, revisa isso, esse score é bem importante porque já teve questão, por exemplo, de cair de um idoso de 60 anos sem comorbidades. Ele tinha um score Chades-Vasque 0, não tinha indicação de anticoagulação. É importante para a prova. Possibilidade de anticoagular. Pode ser uma inicial, com uma heparina não fracionada ou heparina de baixo peso, enoxaparina. No longo prazo vai ter que fazer anticoagulação ou com varfarina ou com os anticoagulantes de ação direta, né, como por exemplo a rivaroxabana. Importante você saber que esses anticoagulantes mais novos de ação direta, eles são melhores, mas são mais caros, não estão disponíveis no SUS, então nem sempre tem perguntas sobre isso, e eles são contraindicados em caso de prótese mecânica e estenose mitral moderada a grave. Então nesses dois casos, prótese mecânica, estenose mitral moderada a grave, eu não posso usar os novos anticoagulantes, só posso usar a varfarina. Momento flashcard. Na FA, que tem score Chades-Vasque acima de 2, o tratamento é com anticoagulante. Não serve aspirina, não serve clopidogrel, que são antiagregantes plaquetários. Então não confunda isso. FA, Chades-Vasque acima de 2, anticoagulante. Não serve antiagregante. Nosso tema final da aula vai ser semiologias e valvopatias cardíacas. Da semiologia é importante você lembrar das bulhas, né? A gente tem a B1, que é o fechamento das válvulas atrioventriculares, tem um som de tum, né? Mitral e tricúspide. B2 são as semilunares, aórtica e pulmonar, tem aquele som de tá. Mas a gente tem bulhas que podem ser patológicas. Terceira bulha, o B3, acontece no início da diástole, na fase de enchimento rápido, chamado de galope ventricular. Ele é comum de acontecer quando eu tenho disfunção sistólica, né? Uma fração de ejeção reduzida, miocardiopatia dilatada. Eu posso ser também a B4, que acontece no final da diástole, na fase de contração atrial. Mais comum de acontecer quando eu tenho fração de ejeção preservada, por exemplo, na hipertensão arterial. Importante também você saber sobre o pulso arterial e sobre o pulso venoso. Confira detalhes sobre isso na apostila, né, sobre os detalhes de alterações do pulso arterial e pulso venoso. Vamos falar agora das valvopatias, começando com a estenose mitral. Estenose mitral, a etiologia mais importante é a febre reumática, ainda muito comum no Brasil. Então tem muitas questões de prova sobre isso. Quadro clínico, geralmente são sintomas de insuficiência cardíaca e pode ter fibrilação atrial. É uma arritmia muito comum na estenose mitral. Quadro clínico vai ter o sopro enruflar diastólico com reforço pré-sistólico. Importante você ver a imagem desse sopro na apostila. Pode ter uma B2 hiperfonética também. Em caso de gestante, com estenose mitral, ela pode desenvolver edema agudo de pulmão quando está gestante. Então, não é incomum em prova ter uma mulher jovem que fica gestante e desenvolve edema agudo de pulmão e tem sopro. Nesse caso, você tem que pensar em estenose mitral. Vamos falar agora do que é importante da insuficiência mitral. Aqui a gente tem uma etiologia que é o prolapso da válvula mitral, quando ela é primário, e também pode ser secundária a dilatação do ventrículo. Então, uma cardiopatia que dilata o ventrículo vai causar insuficiência mitral. Quadro clínico, além da IC, né, sintomas de IC, pode ter FA, mas é menos comum do que na estenose mitral, e o sopro é um sopro regurgitativo mitral, ou em platô, né, ele não faz pico. Importante ver a imagem desse sopro na apostila. Se tiver prolapso, pode ter um clique do prolapso após a B1. Vamos falar agora sobre estenose aórtica. Estenose aórtica, a principal etiologia é a degenerativa quando o paciente é idoso, ou se for mais jovem, válvula aórtica bicúspide, é uma doença congênita. Quadro clínico aqui é importante lembrar daquela tríade clássica: angina, síncope e dispneia por IC. Se tem angina, o prognóstico é de 5 anos, síncope 3 anos e IC 2 anos. O sopro é um sopro ejetivo, aquele sopro em diamante, ele sobe e desce, ele faz um pico na mesosístole, no meio da sístole. Tem uma diferenciação importante aqui do sopro, entre o sopro da estenose aórtica e da cardiomiopatia hipertrófica. Você pode diferenciar o sopro a partir da manobra de Valsalva. Quando eu faço manobra de Valsalva, eu diminuo o retorno venoso. Por isso, a cavidade do ventrículo vai ficar menor, menos retorno.
No caso da cardiopatia hipertrófica, ele vai ter uma hipertrofia do septo, então o septo vai se aproximar da parede posterior. Logo, o sopro vai aumentar. Então, na cardiopatia hipertrófica, o sopro aumenta quando eu faço a manobra de Valsalva, enquanto que na estenose aórtica, o sopro diminui. Por fim, vamos falar de insuficiência aórtica. Etiologias estão relacionadas à dilatação da aorta, como hipertensão, síndrome de Marfan ou até sífilis terciária. O quadro clínico, além dos sintomas clássicos de IC, pode estar relacionado com dilatações importantes do ventrículo. Então, é a cardiopatia que causa maior dilatação do ventrículo. São os maiores corações da clínica médica. É um sopro aspirativo, diastólico decrescente. Importante ver a imagem desse sopro na apostila. E assim, no geral, o tratamento das valvopatias é um tratamento sintomático e tem indicação de troca valvar se o paciente tiver sintomas importantes ou se ele tiver complicadores, Geralmente ele vai ser cirúrgico no caso das insuficiências ou endovascular no caso das estenoses. Então, estenose mitral, eu faço uma dilatação por balão e no caso da estenose aórtica, eu faço uma troca da válvula aórtica por um implante na hemodinâmica. Para detalhes de tratamento e de indicações, consulte a apostila. Momento flashcard. Todas as valvopatias aumentam o ventrículo esquerdo, com exceção da estenose mitral. Então fica atento a isso no eletro e no raio-x. Se tiver estenose mitral, não vai ter dilatação do ventrículo esquerdo, nem no eletro nem no raio-x. E na febre reumática, a estenose mitral é a lesão crônica, enquanto que a lesão aguda é a insuficiência mitral. Então, febre reumática, lesão aguda, insuficiência mitral. Lesão crônica, estenose mitral. Nessa aula, então, para finalizar, pessoal, a gente falou sobre síndrome coronariana aguda, lembrar de ver os eletros, a diferencial com pericardite, da troponina, ver o tratamento e complicações. Falamos de taquicardia, em especial falar de FA, lembrar da anticoagulação, do tratamento, de controle de frequência. E em relação à semiologia e valvopatias, lembrar bastante dos sopros de cada valvopatia. Lembre-se de tudo isso para a prova, uma boa prova e até a próxima aula.